Então, a história é bem legal, assim, né? Eu gosto sempre de contar. Comecei com 15 anos lá, meu pai, né, tinha... Onde é a Santa Helena hoje, era uma fábrica de carroceria de trator e taco. Aqueles tacos que Sim. eram feitos, né, para Pra casa. casa. E aí esse mercado foi acabando, né? Então, meu pai foi pensando em montar outra coisa lá. Pô, legal. E ele foi atrás, tal, e na época ele montou material de construção. E ele já tinha fazenda que chamava Santa Helena. Ele sempre colocou o nome Santa Helena, é quase tudo dele. Por causa da minha avó. Né? A minha avó era devota de Santa Helena. Então a Pô, que história legal. de Santa Helena é bem legal. Quem quiser depois ver a história é bem, bem interessante. Então meu pai colocou Santa Helena na época, material de construção. Vai meio que atrelado aos negócios agora, sempre usando o Isso, nome. aí ficou Santa Helena, a fazenda dele é Santa Helena, né? Então ficou tudo Santa Helena. Ficou a família inteira devota. Ficou, todo mundo. Ah, que bacana. E foi muito legal porque eu fiquei com ele, eu tinha uns 15 anos e fui ajudar essa parte de cobrança. Fiquei mais ou menos uns 6 meses na entrega, ele fez eu fazer a entrega. Pra entender como funciona a coisa, né? Isso foi interessante pra gente saber também, né, nessa parte de funcionário, né, que Sim. não é fácil, né? A gente muitas vezes está ali, né, no escritório, no ar-condicionado. Sim. E a gente sabe que não é fácil a parte de entrega de materiais de construção, porque são produtos pesados, né? Cimento, Sabe? areia. Cimento, areia, né? E nosso Então, clima também, né? Para Nosso ajudar. clima também é muito, muito calor, né? Demais. Então eu fiquei nesse período, depois Mas com hoje em 17 dia, anos. você voltando aí, hoje em dia tem as máquinas que fazem, É, né? hoje a gente já sabe que areia, pedra é mais a pá carregadeira que usa, Sim. né? Então hoje já não é mais a pá. Eu lembro que na época a gente fazia entrega com a pá. Então você tinha que carregar com a pá e descarregar com o rodo, né? Nossa. E eu sempre brinco aí com alguns pedreiros, é amigo nosso, né? E eu pergunto, quanto metro, né? Quantas pá é um metro de areia ou de pedra? E eles nunca sabem. E eu sempre falo, rapaz, é para ficar na memória, né? São 250 pás, é um metro de areia de pedra. É, quem dá 250 pasadas a cada metro não esquece, né? Você acha que quando você chega na 80, na 100, parece que não acaba mais. Então, assim, foi um aprendizado. Então, hoje você dá valor, né? Sim. Hoje você vê que não é fácil, né? Mesmo hoje tendo máquinas, essas coisas, né? Mas hoje tem a parte do piso também, né? Que aumentou Com muito, certeza. né? O tamanho. O tamanho. Então, é muito difícil descarregar. Então, isso é bom para a gente aprender e, como gestor, né? Sim. De olhar também para o funcionário, né? Então, assim, hoje a gente tem empilhadeira, tem tudo, mas mesmo assim, na hora de descarregar é muito complexo, né? É sempre manual mesmo, no braço. Manual, mesmo, né? não consegue você descarregar com a empilhadeira, a não ser que é uma casa que o cara deixa a empilhadeira deixar na área da frente, por exemplo, aí até dá certo. Mas isso é muito raro. Às vezes né? vai pôr no fundo. É a maioria no Entendi, fundo, sim. então ele tem que parar o caminhão e ir descarregando. E caixa até por logisticamente, você levar a empilhadeira para todas as entregas também, né? É, exatamente. É complicado. Então, existe umas empilhadeiras agora acopladas que é um futuro, talvez. Mas a casa tem que deixar a empilhadeira entrar, né? Entendi. Se for no fundo a empilhadeira não tiver acesso, Não adianta Não nada. vai dar não nada. resolve, né? Malemar tira do caminhão. É. Então, voltando à história aí, né? A gente meu pai passou com 17 anos, meu pai queria mexer com essa parte de fazenda, né? Ele já tinha uma área, mas ele queria formar, né? Que fala, né? Entendi. Formar uma outra área, né? Pasto, né? E ele falou, você vai tocar, senão eu vou vender. E eu, na época, eu falei, eu vou tocar. E isso já faz 33 anos já Então- que eu estou tocando mesmo, administrando eu. Mas você assumiu lá com quantos Com anos? 17. Pra administrar. Fui administrar. Caralho, bicho. Então, Que responsa, assim, hein? é uma responsa. Pô, tava no colegial ali, do colegial pra faculdade Tava, ali. inclusive, ainda faltou um ano para mim acabar a faculdade de administração. Eu não consegui acabar. Preciso até acabar. Fiz contábeis, né? Sim. Fiz técnico contábil, sou formado. Mas a administração faltou um ano, porque eu não conseguia, dava muito trabalho na Eu época. imagino. Eu saía às Correria, 7 horas, tinha que tomar banho e correr para a faculdade. E aí chegou faltando um ano e 2 meses, eu tive que parar, senão eu não ia aguentar. Preciso voltar. Precisa ver se a esposa deixa. Né? Falta só um golinho só, né? Falta só um Vamos pouquinho. conversar lá, é Vamos bom. ver, Agora tá com mais tempo? Consegue fazer? Mais ou menos. Porque né? cresceu a coisa, né? Cresceu e estamos com outro desafio aí, que é uma outra loja imprudente. Né? Eu vi nas redes sociais agora, vai ser uma loja voltada Uma loja mais para acabamento. mais para acabamento. Pô, Né? legal. Inclusive lá vai chamar Santa Helena Design, não Entendi. é Santa Helena Home Center. Né? É um pouco diferente. Bom,
é um dos segmentos que vocês trabalham já, é né? o mesmo segmento. É que só não vai ter toda a gama de materiais que não vocês vai trabalham ter, aqui. Não vai ter toda, uma loja mais compacta, né? Menor, Entendi. né? Mais showroom, né? Não com gôndolas, né? Por exemplo. Entendi. Mais showroom mesmo de É um mercado de novo. acabamento. Aí. Mercado Bacana. novo. Parabéns. Vamos lá, vamos ver se nós inaugura aí dia 15. Pô, tá pertinho. Ah, Então. Esse já tá aí, mês. tá? Pô, que legal. Segunda-feira, depois do Dia das Mães. Pô, Isso. que da hora. Agora, como que é pra um... Cara, é uma criança, é um moleque de 17 anos tocar uma empresa. Ter que lidar com um funcionário, às vezes, com muito mais experiência e muito mais idade que você. Não é fácil não. Na época eu lembro que tinha bastante funcionários antigos, né? Que até trabalhava com meu pai e ficou na loja. Então é duro o cara receber uma ordem, né? De 17 anos. Eu Por não mais tinha que você carta, seja o dono, né? às vezes o cara fala, bicho, né? Não, tem pior experiência. que eu tenho a tá? história da carta minha, né? Que eu não tinha carta, como eu morava perto da loja na rua Amazonas aqui. Sim. Então eu ia por trás aqui e chegava lá. Mas morava um delegado na rua de baixo. Que inclusive eu não vou falar o nome dele, Sim. até eu brinco com ele, ele fala assim, nossa, cara, você falando assim, eu até lembro, mas não sabia que foi tanto assim. Ele me chamou lá, eu e minha mãe na época. E ele falou, eu tô passando na sua rua, eu tô vendo que você tá saindo de carro e você não tem carta, né? Ah, que você ia de carro. Ia de carro. Porque não tinha como, eu tinha Sim, que ir de entendi. carro. E aí ele falou, rapaz, falta uns 3 meses pra você fazer 18 anos. Falei, então, doutor, já fiz todas as aulas, já passei, porque eu sabia dirigir, né? Sim. Ele falou, então dá uma maneirada, não anda mais não. Dá uma E ele foi muito seguradinha. gente boa, é um cara que gosto muito dele, sempre tá lá na loja. E aí no dia da prova, né, resumindo essa história, ele foi lá e falou pro instrutor, deixa aqui, ele vai comigo. Eu falei, nossa, Caraca. cara. Que medo. Só que como eu já andava fazia tempo, então pra mim foi fácil, né? tranquilo. Faz baliza, mas ele judiou. Fez eu fazer rampa, baliza. Naquela época ainda as avenidas a Vargas e a Silva era ida e volta, Ida e né? volta. Sim, sim. Então era mais difícil de parar. Ele falou, para nessa vaga aqui. Aí você ia na marquinha, né? Lembra da marquinha Sim. no Sim. Fusca, né? Que lá era muito legal. Eu tirei Era gol- no Fusca que Era você no tirou? Fusca, no Eu peguei, não fui muito adiante, eu peguei um gol quadrado, mas tinha as marquinhas dos retrovisores. Tinha, e era tal. legal. Então, essa é a história, né, da época, porque meu pai foi pra fazenda formar e deixou. Não tinha como. É que dirigir, no caso, era até uma necessidade, né? Aí eu ia pra loja e tinha que voltar, né? Ia almoçava correndo, voltava. Minha mãe trabalhava comigo também, então ela ajudava muito nessa parte. Mas tinha também os fazeres de casa, né? Sim. Com certeza. Então, muitas vezes eu almoçava e já voltava correndo. Então, assim, foi uma loucura, né? Mas não se arrependo. Foi um aprendizado muito legal, né? Sim, faz parte do aprendizado e do crescimento, né? Sim. Que nem você falou, desde quando você começou na loja lá, foi desde a entrega, então você vai passando todas as etapas para aprender como a loja funciona, né? Porque antes de dar uma ordem, é bom saber como funciona todas as etapas ali, Exatamente. né? Se pôr no lugar do... Mas nesses 2 anos, o seu pai estava na administração e você na entrega. Então você não tinha ainda noção da administração. Não tinha. Aí quando... Vamos dizer que eu fiquei uns 6 meses, 7 Sim. meses na entrega, eu voltei. Aí, lógico que ele passou algumas coisas, né? Sim. Mas quando ele realmente foi para a fazenda, eu tinha uma noção, mas não aquela noção do dia a dia, né? Foi assim... por Deus mesmo. Porque você Deu fazia as tudo Na raça. compras, Fazia tudo. tudo, foi na raça Os mesmo. pagamentos, tudo era você. Tudo. Lógico que depois, um tempo, ele ainda vinha, né? Sim, e pra ver se tava tudo. dava apoio, mas ele ficou muito tempo fora. Ele ficava muito tempo fora para formar a Entendi. fazenda. Então ele vinha cada 15 dias, né? Então dava aquele apoio e tal, mas eu que tinha que fazer. Minha mãe também me ajudou muito, né? Na Cara. parte do caixa, várias coisas lá, ela ajudava bastante. Então o começo foi bem punk, né? Assim, foi bem... Tenebroso, porque Bem você tem que assumir tenebroso. muita Muito responsabilidade, novo, né? né? Sim. Eu lembro que de sábado, assim, por exemplo, eu já tinha 18 anos, já tinha tirado carta. E aí de sábado eu falava, vou chegar um pouco mais tarde, porque eu precisava descansar, né? Sim. Então sábado Saía eu chegava na umas sexta, 10 horas, né? saía na Porque você era- sexta, lógico. Pô, tinha 18 anos, né? Precisava sair, né? Mas, Ainda que acordava cedo no sábado. mas tive uma responsabilidade muito grande, né? Foi uma coisa que veio muito rápido, né? Com 17, 18 aí. Mas não se arrependo, não. Acho que Mas deu foi tudo algo certo. que você gosta, né? Porque senão Gosto, você já gosto. tinha tirado, né, assim, da Cavalinho regra. da chuva, não, acho que eu vou pra fazenda. Ah, sim, sim. Eu gosto, sim, tá? Eu falo que o sangue corre piso, tinta, né? Então, assim, tem que gostar, né? É um ramo desafiador, é um ramo muito bom. Eu vejo que é um dos ramos
do mercado, que é um ramo que nunca está parado, Sim. né? Sim. Mas é um ramo desafiador. Ele é muito... Tem que ser dinâmico, né? Produtos são pesados, né? São a entrega, né? Então, isso é uma coisa que E hoje acho que desafia. muda muito, né? Hoje a gente está vivendo uma época que a gente vive uma época de imediatismo, né? Então acho que as tendências vão mudando muito rápido, né? Muda bastante. Inclusive, tem muitas feiras, né? Até fomos agora na Revestir, né? Uma feira de acabamento, né? Sim. Era de porcelanatos, assim. Então, você vê que muda demais, né? Tamanho de porcelanatos hoje, São 3,5 por 1,20. Nossa Senhora. 2,40 por 1,20. 1,23 por 1,23. Então, Caraca. assim, formatos muito grandes, né? E hoje tendências também, né? As tendências também voltam, né? Interessante. Sim. Então, muitas vezes, hoje está se usando muito tijolinho, Coisas que voltando a era de usar antes. aqueles patchwork, aqueles azulejos Sim. antigos. É interessante Coisa como que você muda. vendia às vezes 20, 30 anos atrás, tá voltando agora. Exatamente. Lógico, volta de maneira Um diferente. estilo mais Diferente. bonito, É. talvez, né? Mas volta. É bem, Mas tá voltando. bem legal. Moda no geral é assim, né? É. A moda no geral funciona assim. Se começa a ver umas coisas e fala, caiu de moda. Dá 20 anos depois, mas tá usando de novo. Exatamente. Você vê hoje torneira usando aquela torneira mais antiga, né? Hoje metais preto, cromado, dourado. Então, assim, coisas que já usou no passado. Já usou e tá voltando. Então, voltou forte. Lógico que eles colocam outras cores, Sim. né? Um Sim. rosé, por exemplo. Rosé Gold. Rosé Gold. Às vezes um formato diferente. Um formato diferente, mas é legal isso, né? É um retrô mais moderno, aí, vamos dizer, Sim. né? E é legal, acho que desse ramo que você acaba acompanhando muito a evolução da própria cidade, né? Porque, imagina quando você assumiu lá com 17 anos, há 20, 30 anos atrás, tinha muito bairro na cidade que não existia, né? Exatamente. Inclusive, a gente só tem a agradecer, né? Dracena e região, mas muito a Dracena. Eu vi Dracena crescer mesmo. Eu vejo aqui até o Palmeiras, onde vocês estão aqui. Sim. Eu lembro quando era tudo mato O aqui. Palmeiras era tudo mato e um bairro que não tinha nada. Nada Hoje mesmo. tem gente que vem de fora e fica perdido aqui dentro, Fica. né? Fala assim, como é que eu saio aqui, né? Até Então, porque é tudo assim, igual, parece as ruas aqui. Mas Dracena é uma cidade abençoada, eu vejo. Né? Uma cidade que cresceu muito. Ela está crescendo ainda, eu Sim. vejo. Né? Eu vejo, comparando com outras cidades, Sim. né? A gente percebe que Dracena ela é uma cidade bem planejada, até na nossa região, né? Sim, Não sim. Sim, comparando não com comparando. cidades modernas, igual Maringá. Eu Não, tive sim. esse final de semana em Rio Preto, por exemplo. Putz, cidade- Rio Pô, Preto é legal. cidade- Tá, né? Não é igual, mas pelo menos Dracena, na nossa região, ela se desponta. Uma É que a cidade- gente tem que lembrar que a gente tá bem distante da capital também, né? Conforme Exato. você vai andando em direção à capital, as coisas parecem que chegam um pouco mais rápido lá, né? Exato.